Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, Hebreus 10. Tem algo muito legal que eu quero comentar com vocês acerca do que Deus tem falado comigo essa semana, das ministrações, do que Deus tem feito. Hebreus 10, 19, diz o seguinte: sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. E tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, portanto, acheguemo-nos a Deus com o coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações do amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. O escrito, a carta, a epístola aos Hebreus, é uma das epístolas mais interessantes que você pode ler na Bíblia. Por quê? Porque ela foi escrita, as demais cartas foram escritas assim para a igreja, para nós. Essa não, essa foi escrita para os judeus. É um texto a ser lido pelos judeus, os chamados hebreus. Hebreus é atravessar um rio, Foi escrito para eles lerem. E tanto é de tão interessante que ele é. Nós temos até alguma dificuldade em identificar quem é o autor dessa carta. Alguns dizem que é Paulo, outros dizem que é Apolos, dizem, sei lá. Mas não há uma definição teológica muito clara de quem seja o autor. Tamanha é a forma como é tratada essa epístola aos Hebreus, tá certo? E em específico no capítulo 9 e 10, quando o escritor trata do assunto de Jesus Cristo, apresentando ele como sacerdote, falando de como ele conduziu todo aquele momento de consagração sacerdotal, o texto nos remete lá em Lucas, na crucificação, Mateus, Marcos, especificamente em Lucas 23. Em Lucas 23, quando nós lemos acerca da crucificação de Jesus, nós temos assim algumas verdades que são muito claras. A primeira delas é que haviam outros dois malfeitores. Não, haviam outras pessoas as quais eram malfeitores. Não era que Jesus fosse um dos malfeitores. Haviam dois malfeitores. Nós sabemos da história, certo? E os judeus já tinham, dá-se a entender, que eles tinham passado um tempo julgando aquelas pessoas pelos males que eles tinham cometido e os condenaram a morrerem exatamente naquele dia antes da Páscoa. E quando surgiu o caso de Jesus, eles correram, se apressaram para que Jesus também fosse crucificado no mesmo dia com aqueles dois homens. De fato, Jesus foi morto, foi crucificado entre dois malfeitores, como se fosse o pior entre eles. Assim, ele não foi tratado apenas como um transgressor, mas ele morreu como um dos três piores transgressores daquele momento. Ele foi crucificado no lugar que é chamado de Calvário. Em hebraico é a palavra crânio. Da palavra crânio vem a palavra, para o nosso português, crânio. Ele foi crucificado num lugar chamado Calvário, que no hebraico também, no grego, quando você traduz crânio, seria Gólgota. Mas, de fato, o nome crânio do local onde Jesus foi crucificado, que era o lugar da caveira, daí que vem o nome caveira, remetia ao texto lá de Gênesis, quando o Senhor falava que nasceria um que pisaria a cabeça de Satanás, lá na caveira, certo? Que é também verdade que os soldados romanos, quando viram que ele tinha roupas, confiscaram aquelas roupas daquele nazareno, aquelas vestes, e repartiram entre si, assim, aliás, lançaram sorte entre si.
Lançaram sorte por dois motivos. Primeiro, porque era muito barato, não precisava se dividir, isso não ia dar nada para ninguém. Ou porque era muito caro, não podia, tinha que uma só pessoa levar. De certa forma, que suas roupas foram lançadas sorte sobre as suas roupas. É verdade. É verdade também que quando ele estava na cruz do Calvário, ele foi insultado das piores maneiras possíveis. Além do vexame natural de já estar sendo crucificado, naquela época tinha um costume bárbaro. Qual era? Os reis romanos, principalmente, eles crucificavam as pessoas e colocavam os corpos nas entradas das cidades. Era muito comum naquela época você acessar a determinada cidade e na entrada da cidade, como boas-vindas, você ter ali alguém crucificado. E naquela crucificação dizia o seguinte: esse está crucificado porque era ladrão, porque era bandido, porque era insurgente contra o governo romano, porque era revoltoso. Tinha uma condenação. Então, por si só, uma família, um pai, uma mãe, alguém ter alguém familiar naquele estágio de crucificação, já era vexame, já era muito, muito ruim. Além disso, Jesus ainda sofreu o vexame do próprio momento. Alguns olhavam para ele e diziam: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, desce da cruz. Outros diziam, dizia que era Jesus, dizia que era o Messias. Se você é o Messias, salve-se a si mesmo. E muitos outros escarneciam dele de maneira muito absurda, quando ele, com o seu sofrimento, estava nos dando a vida. As pessoas tomavam aquele sofrimento como sendo algo que não fazia importância nenhuma quem estava sofrendo. O importante era o espetáculo da crucificação. Jesus, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. É claro que os romanos o crucificaram porque era um Messias, dizia ser o Messias. Os judeus o crucificaram porque ele dizia ser um rei. Então salva-se a si mesmo. É verdade também que a inscrição que foi colocada sobre a condenação, né? Lembra da condenação que eu falei que ficava, você ia passando e ia vendo? A condenação que foi colocada sobre a cruz dele, uma inscrição em grego, hebraico e latim, dizia o seguinte: esse é Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Qual seria a condenação? Nenhuma, porque ninguém poderia ser condenado porque era o rei. Mas é claro que aquela condenação chamada rei dos judeus estava dizendo que de fato eles estavam condenando, crucificando alguém que efetivamente era rei. Rei não apenas dos judeus, rei, nosso rei também, rei da igreja. E depois nós vemos isso em Apocalipse, não só um mero rei, mas rei dos reis e senhor dos senhores. E quando Jesus foi crucificado, nós percebemos também que ao meio-dia, naquela época, não tinha como ter um eclipse, porque para ter um eclipse você tem um cruzamento, né, da lua com o sol, o alinhamento. Então nesse alinhamento, quando o sol está aqui e a lua no meio, gera uma sombra na terra, chamado de eclipse. Então, de maneira muito natural, não haveria como ter um eclipse naquele momento, porque não era o momento, não tinha esse alinhamento dos astros para se ter um eclipse. Mas certo é que quando levaram a crucificação ao meio-dia, ou seja, a hora sexta, a terra ficou completamente escura naquele local. Ficou escura por 3 horas, escuridão completa. Isso nos remete, é lógico, na época lá do Egito, quando foram 3 dias de escuridão. Jesus 3 horas em plena escuridão. E nessa crucificação a Bíblia diz que houve o rompimento do véu do templo, a cortina que separava o templo, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, do santo dos santos. Houve uma ruptura. Essa cortina foi rompida de alto a baixo. Essa cortina, ela era chamada em hebraico de parochet. E quando nós estudamos bem, que cortina é essa? Era uma cortina de aproximadamente 10 centímetros de espessura, por 18 de altura e 11 de largura. Era uma cortina muito grande, espessa. Essa cortina,
ela tinha 4 principais cores, e ela foi rasgada de alto a baixo. Ela tinha o azul celeste, que é uma cor rara, representava a divindade celestial e a separação que existia entre Deus e o homem. Ela tinha ainda a púrpura, né? A cor púrpura, que era uma cor real, que significava a majestade e autoridade divina. Tinha ainda o escarlate, ou algumas traduções diz carmesim, que significava o sacrifício da humanidade pecadora, o quanto a humanidade era pecadora. Tinha ainda uma outra cor, o linho, o branco, né, que simbolizava a pureza e a justiça e a santidade de Deus. Quando você pega essas cores, daquele véu que foi rasgado, de alto a baixo, ligando o homem, dando ao homem o acesso a Deus, nós entendemos como sendo ali o escarlate, como a representação dos 4 elementos, que a Mimi até mencionou ontem de forma lúdica, mas os 4 elementos: o escarlate como o fogo, o linho como a terra, o azul como o ar, e a púrpura como o mar, como a água. Essas cores foram rasgadas, o véu foi rasgado de alto a baixo. O véu representava a separação real entre o homem e Deus, porque somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, e ele entrava para fazer sacrifícios quando aquele véu foi rasgado. E é isso que Hebreus fala: o homem comum, o homem que não era sacerdote, o homem de todas as tribos de Israel, o homem igreja, o homem de todas as nações do mundo, tem então o acesso a entrar diante de Deus. Uma das maiores obras de Jesus na cruz do Calvário, eu diria assim de maneira muito certa, não foi nos dar a salvação, tome a salvação para você, não é isso, foi nos possibilitar, nos dar a possibilidade de herdar a salvação, porque sem esse sacrifício era impossível ao homem ser salvo. Jesus então rasgou aquele véu, dando ao homem o acesso direto a Deus, fazendo com que o homem pudesse adentrar no lugar santo, do lugar santo ao santo dos santos, ao santíssimo, fazendo com que nós pudéssemos, de maneira muito simples, como para nós é comum hoje, na época não era, pudéssemos dobrar os nossos joelhos e saber que Deus estava nos ouvindo, independentemente do local que nós estivéssemos, que agora nós não precisaríamos mais de um templo para poder sacrificar, de uma igreja para poder ser um único local onde você reconhece Deus, você está com Deus, de um ambiente devidamente preparado. Não seria mais necessário as liturgias, as regras, não era mais necessário. Por quê? Porque a cortina que separava o homem de Deus estava completamente rasgada de alto a baixo, rasgada em todas as formas. O homem tinha agora acesso a Deus. E nós vemos, quando nós vemos no Antigo Testamento e na vida, nós vemos que existem muitas pessoas que de fato viveram essa fase. Você pega, por exemplo, o exemplo de Adão e Eva, quando eles caíram, eles falaram: Deus, eu ouvi a tua voz e eu temi. Porque o pecado reproduziu o quê? O medo imediato de enfrentar Deus, rompendo aquela intimidade que antes era comum. A Bíblia foi escrita na linguagem dos homens, é lógico, para nós entendermos. Então, na linguagem dos homens, dizia que Deus, na virada do dia, visitava Adão. E quando Deus foi visitá-lo, Adão se escondeu dele. Por quê? Porque já começou a existir uma separação provocada pelo pecado. O povo de Israel, quando estava no Monte Sinai, ele falou a Moisés: nós não suportamos ouvir Deus falando conosco. Aliás, na antiga aliança, a pessoa, quando ela se encontrava com Deus, ela morria, ela tinha um sentimento de morte muito grande. E eles disseram: Moisés, nós não queremos, nós não suportamos.
Porque quando Moisés subia ao monte, o monte fumegava, a terra tremia, existiam relâmpagos, trovões, e o povo ficava amedrontado embaixo. Falou: Moisés, você sobe, e quando você descer, você fala conosco. E a Bíblia diz que Moisés, quando descia, ele vinha com o rosto encoberto. Tamanha era a glória de Deus sobre Moisés. Ele ficava na tenda do encontro, as pessoas faziam fila e sabiam que Moisés estava lá dentro. Por quê? Porque o rosto dele estava iluminado. Se ele abrisse, ninguém conseguia ver. Nadab e Abiú, quando tocaram em algo que era de Deus, a Bíblia diz que Deus os fulminou. Aliás, Nadab e Abiú, quando apresentaram fogo estranho, e eles eram filhos de sacerdote, por terem apresentado o fogo que era estranho, eles foram completamente fulminados diante de Deus. Tem um exemplo de Uzá, muito conhecido também. Uzá, quando tocou na arca, o nome do lugar ficou chamado Pérez Uzá. Davi ficou entristecido, porque no momento em que ele tocou na arca, ele morreu, foi completamente eliminado. Esse incidente gerou em Davi um medo, um ressentimento muito grande. A arca ficou muito tempo sem ser movimentada. Por quê? Porque o véu estava posto entre Deus e o homem. Isaías, quando teve essa visão do trono, no capítulo 6, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele diz: ai de mim, eu estou condenado, os meus olhos viram o Senhor, eu estou perdido. Jó, contemplando a majestade de Deus, ele falou: por isso me perturbo perante ele, quando penso nisso tenho medo dele. Deus fez desmaiar o meu coração. Ele tinha receio de falar com Deus. Pedro, que já é na nova aliança, quando após aquela pesca maravilhosa em Lucas 5, antes dele se encontrar com Jesus, antes de Jesus chamá-lo, que ele encontrou com Jesus e fez Jesus seguiu uma ordem que Jesus deu, fez uma pesca muito grande. Ele falou: Senhor, afasta de mim, Senhor. Eu sou um homem pecador, eu não sou digno de estar na tua presença, por favor, não toque em mim, se afaste de mim. Daniel viu numa visão um homem vestido de linho, no capítulo 10. Os companheiros de Daniel, quando tiveram aquela visão, fugiram amedrontados, aterrorizados. Até Daniel perdeu as forças quando viu aquele homem vestido de linho. Ezequiel, perante a glória de Deus, no capítulo 1, ele caiu com o rosto em terra. Esse prostramento de Daniel evidenciava que ele tinha também medo, receio, se sentia incapaz, se sentia completamente não habilitado a estar na presença de Deus. O João evangelista, quando viu o Senhor Jesus, ainda sem entender o mistério que o véu havia rasgado, lá no capítulo 1 de Apocalipse, a Bíblia diz que ele caiu aos seus pés como um homem morto, completamente sem forças. O temor o dominou, ilustrando que essa separação entre Deus e o homem ainda era algo que eles não tinham. Mesmo João ainda não tinha compreendido que o véu havia se rasgado. Esses e mais muitos outros exemplos mostram o quanto o escritor aos Hebreus foi catedrático em nos ensinar essa verdade. Olha, o véu se rasgou, você tem acesso agora, você não precisa ter medo de Deus, você não precisa fugir de Deus. Deus não vai matar, Deus não vai te aprisionar, Deus não vai fazer com que você assuma uma postura, algo, melhor para o meu som, filho, algo completamente ruim, porque Deus, Ele se coloca ao seu lado como seu amigo, como alguém muito próximo a você, alguém muito íntimo a você. Então, existem pessoas que vivem em nosso meio como se o véu ainda estivesse no lugar, como se o véu não fosse rasgado.
como se Hebreus não fosse uma carta escrita para eles, como se Hebreus fosse uma carta escrita somente para os judeus, sendo que toda a Bíblia é a palavra de Deus e nos instrui completamente, pessoas que vivem completamente como se o véu ainda tivesse ali, Deus, e tem uma vida completamente sofrida. Você mostra o caminho, você dá a direção, você chama ela para um reconhecimento da presença de Deus, da palavra de Deus, de tudo de Deus, mas ele se afasta como se aquilo não fosse dele, se afasta e se distancia completamente de Deus. As pessoas não conseguem ter acesso ao trono de Deus, a chamar Deus de Pai. A minha esposa conta que quando a gente estava vindo para Fortaleza, naquela missão de vir, eu estou sem retorno, filho, eu estou sem retorno, naquela missão de vir para Fortaleza, ela preocupada porque tinha que tomar decisões sobre como fazer, e ela muito cansada, falou: Deus, tem decisões que eu não consigo tomar, me ajuda, me permita dormir no teu colo. Ela conta, né, filha, que você sentiu como um pai pega uma criança, adormece ela, coloca na cama e dá os últimos carinhos para que ela durma. Quantas vezes Deus quer fazer isso conosco, aliviando as nossas dores, os nossos medos, e nós, ao contrário, pessoas que assumem posições, por exemplo, de um legalista religioso. Essa pessoa frequenta o culto, ela ouve a palavra, ela entende ali naquele momento que Deus está falando com ela, mas ela entende também que a palavra não é para ela. Aquela libertação, aquela bênção, aquela promessa, ela não é para ela, ela não se faz, ela entende, ela segue os ritos, mas ela se mostra completamente legalista, acha que apenas cumprir regras vai suprir a necessidade dela de Deus, quando na verdade não é assim. Não há nada mais importante na sua vida com Deus do que o relacionamento. Eu vou ser até mais claro ainda, só se eu desenhar então, para ser mais claro. Você não precisa saber de Bíblia, você não precisa saber nenhuma música do Mantra Worship, você não precisa, você pode ser analfabeto, você não precisa, não é necessário. O que é mais importante nessa sua vida com Deus é você aprender a ter um relacionamento com Ele. Você pode ser rico, pobre, branco, feio, alto, mulher, homem, não interessa. Pode ser um jovem, um adulto, não interessa. O que é mais importante não são os ritos cumpridos, ou o cumprimento de ritos, mas o relacionamento. Nada supera o relacionamento que nós precisamos ter com Deus. Nós temos ainda, além do legalista, temos aquelas pessoas que são distraídas pelo mundo. São pessoas imersas em preocupações materiais, carreiras, sucesso, fama, dinheiro, coisas do mundo. E por causa das coisas do mundo, elas vivem como se o véu ainda estivesse ali. Elas não se aproximam, porque o mundo é mais atrativo do que estar na presença de Deus. Nós ouvimos durante muito tempo uma cantora, ela até veio a óbito, Ludmila Feber, e ela cantava uma canção que a gente usava e usa muito em oração, que num dos trechos ela diz o seguinte: quando o Senhor me chamar, qualquer hora do dia, da noite, madrugada, eu posso estar cansada e não ter palavras para falar, mas não me interessa. O que mais me interessa é estar na tua presença, nem que seja para ouvir a tua voz, quero, em silêncio, apenas para ouvir, apenas para chorar, mas ali, nós dois. Mas o mundo quer nos distrair, o mundo vem com ilusões diversas, nós nos cansamos tanto no mundo, que esquecemos que temos que investir tempo na nossa relação com Deus. É uma distração que vai tendo, quer prazeres, quer famas, quer sonhos, quer sucesso. Eu tenho ouvi esses dias, uma das canções do Mantra Worship,
nada além de tudo. Isso, o título. Ainda vai ser lançado mas já tem no Spotify. Nada além de tudo. E foi uma canção composta quando a gente estava vindo de Palmas. O que eu devo te entregar, meu Pai? Seria minha vida, meu tempo. Nada além de tudo. O que mais me interessa é o tudo. Tem pessoas que não se aproximam de Deus, porque vivem feridas, amarguradas, são marcadas por traumas, por decepções, lembrem-se que as decepções e os traumas nunca são ocasionados por Deus, mas sim no nosso relacionamento com as pessoas. Então eu preciso aprender que é humano. Quando juntam duas pessoas, o pastor Lucas até prega isso, existindo duas pessoas, Jesus fala que estou no meio deles, para não brigarem. Os traumas são humanos. E quando nós nos apegamos aos traumas, nós nos vemos impedidos. Aquele véu que nos separa de Deus, ele é fechado novamente para nós. Vivemos como se ele tivesse fechado novamente para nós. Não conseguimos adentrar. Mas foi alguém no ministério, foi alguém na família, foi alguém no casamento, foi alguém. Não é assim. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, ele mostrou uma cicatriz aqui no local. E eu dei graças a Deus porque ele tinha aquela cicatriz, porque ele ficou entre a vida e a morte. Ele tinha 10% de vida, pulmão completamente comprometido na época do Covid. Mas é melhor a ele ter aquela cicatriz do que não ter a cicatriz e não contar a história, ter ido a óbito. Você entende como muitas vezes os traumas são importantes para nós nos refazermos enquanto pessoas, nos aproximarmos de Deus, nos achegarmos a Ele com o nosso coração ferido mesmo. Os traumas não podem ser usados para nos distanciar daquele que é o único que pode nos abençoar. Os traumas não são impeditivos, mas eles são marcas que mostram que nós podemos superar a nós mesmos. Tem daquelas pessoas que não se aproximam de Deus, do Santo dos Santos, porque são céticos, intelectual, têm um conhecimento teórico da fé, mas são dominados por dúvidas racionais, por influências, por pensamentos, por filosofias, por autores e autores malignos, maus, ateus, que não sabem nada de Deus, guiados por essas pessoas que são pensadores, se distanciam completamente e o véu para eles está ali colocado, não se aproximam. O maior conhecimento que nós podemos absorver na vida e sobre a vida, o maior conhecimento é aprender a viver e colocar Deus em cada um dos nossos momentos de vida, em cada situação. Tem daquelas pessoas que veem o véu ali, por que eles não conseguem entrar? Porque eles procrastinam. Poucas pessoas fazem como você, filha, orar para entrar no ministério, orar para ser aceita. Não, procrastinam, não fazem hoje, fazem amanhã. Gente, se eu fosse esperar Deus, esperar o meu momento de estar bem para servir a Deus, eu diria que esse momento nunca chegaria. Eu vou aceitar Jesus como meu Salvador e mudar de vida. Não, quando eu for mais velho, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver conquistado o casamento, quando eu tiver feito, e quando eu tiver terminado, sabe quando você vai ter isso? Nunca, porque a procrastinação é uma doença. E doença, como é que você enfrenta doenças mentais desses impeditivos? Não é procrastinando, é lutando contra si mesmo. Se servir a Deus, se estar com Deus é algo que eu procrastino, então está na hora de eu repensar a minha relação. Porque Jesus já falou desse assunto, sobre um homem que procrastinava a sua relação com Deus, construiu um celeiro, plantou uma grande plantação,
falou: meu Deus, agora minha alma pode descansar em paz, porque eu tenho o que comer, eu tenho como viver. Aí a Bíblia diz, Jesus contando essa parábola, diz que o Senhor chegou naquele homem e falou: louco, se hoje Deus te pedir a tua alma, como será? Você tem programado para viver na terra, mas você não tem programado para viver no céu. Como será a tua vida? Nós procrastinamos. Por causa disso, muitos de nós, mesmo sabendo que o véu do tempo foi rasgado, mesmo sabendo das verdades contidas na crucificação de Cristo, que atestam que o véu do tempo foi rasgado, mesmo sabendo de todas essas atitudes que vêm em nós de maneira até automática, nós nos tornamos, nos escondemos, nós fugimos completamente de termos uma relação pura e única com Deus, chamado de Pai. Nós nos escondemos, nós vivemos em esconderijos. Tem o esconderijo, por exemplo, da falsa identidade, sabe? E hoje está legal, porque as redes sociais nos deram identidade a muitas pessoas. Se aparenta ser alguma coisa, e nós atendemos pessoas, casais, que falam: olha, o meu grande problema no meu casamento é que o meu cônjuge, marido ou mulher, vive uma vida como se a vida dela fosse o que ela vê nas redes sociais, quer trazer para dentro de casa o que ela vê alguém fazendo lá fora, descontrola as finanças, descontrola o relacionamento, descontrola o tempo, descontrola tudo, porque vivem numa falsa identidade, se escondem lá dentro, vivem com medo de ser descobertas como imperfeitas, preferindo a aprovação humana do que a intimidade com Deus. Prefere muito mais ser aplaudido pelos homens do que estar humilhada perante o Senhor. Nós nos escondemos então no nosso esconderijo, na nossa religiosidade externa. Nós nos damos por satisfeitos quando fazemos boas obras, quando somos boas pessoas, quando seguimos um rito religioso. Gente, é um esconderijo. Nós não vivemos dessa maneira. A religião não pode ser usada para ocultar a nossa falha de caráter, de maneira alguma. Nós seremos dessa maneira o fariseu moderno, aquela pessoa que quer que os outros façam, entende que os outros façam, mas nunca se porta como alguém que vai fazer alguma coisa. Nós nos escondemos ainda de Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Nos escondemos de Deus com muito trabalho, excessivo trabalho, excessivas ocupações. E isso é até natural, porque quando você quer fugir de algo, você se ocupa com outra coisa. Você não vai fugir aleatoriamente, você foge se ocupando com outra coisa. Nós nos ocupamos com o trabalho, nos ocupamos com outra atividade, ocupamos todo o nosso tempo. Nós nos escondemos do que Deus espera que nós façamos. Nós vivemos um momento agora que nós, e como isso é perfeito, como isso é contemporâneo, como isso é do momento agora. As pessoas nas redes sociais são valentes, faladeiras, brigonas, defensoras de causas, mas pessoalmente são fracas, são medrosas, têm medo da justiça, têm medo das consequências das suas falas. Então nós nos escondemos no nosso isolamento social, ficamos conectados com relacionamentos virtuais e desconectados no relacionamento com Deus, e muitas vezes queremos trazer Deus para uma relação completamente virtual. E Deus, por mais incrível que pareça, não é algo virtual, mas algo real, sentido, convivido ali no dia a dia, na prática, sabendo que aquele véu se rasgou. Não precisamos mais nos esconder. Nos escondemos ainda na nossa autossuficiência, como o clássico Adão, que se escondia no jardim, que racionalizava a sua distância com Deus.
Ou, não, eu estou bem, estou bonzinho, não preciso de mudanças, não preciso de ninguém, não preciso de Deus. É um orgulho que mantém a face oculta de quem verdadeiramente nós somos. Todos esses esconderijos que nós assumimos, por não nos aproximarmos, por não sermos alguém intenso, por não querermos, por não acharmos importante, nos portamos como se o véu do templo ainda estivesse lá, nos separando de um relacionamento íntimo com Deus, nos distanciando de ter uma vida íntima, de chamar Deus de Pai, de trazer Deus para o almoço do dia a dia, de chamar Deus para estar no ônibus com você, no trabalho, chama Deus. Gente, quantas vezes no meu trabalho secular, quando eu trabalhava secularmente, eu tinha um problema, eu falei, meu Deus, se o Senhor não me ajudar, eu estou muito mal. Eu tinha que orar a Deus, Deus me ajude, trazer Deus para a vida cotidiana, porque o véu do templo foi rasgado. O que nos impede de sair do lugar aqui, do lugar santo, e entrar no lugar santíssimo? O que nos impede de fazer isso, de sair do momento, do local em que nós vemos Deus de longe, e passarmos para o local em que Deus está presente, ali nos esperando, querendo ouvir as nossas mágoas, as nossas dores, querendo nos dar direção? Nós procuramos mentores e pessoas influentes na vida para alguns assuntos, mas ninguém é mais entendido dos assuntos da vida do que o próprio Deus. É Ele que tem as soluções. Claro que em momento algum Ele vai usar as pessoas para lhe ajudar, mas diga-se, até aquela pessoa que Ele está usando, é porque Ele é quem conhece. Se você for íntimo dEle, a direção que alguém for ter para a sua vida vai ser a própria resposta de Deus na sua vida. O homem falha nos seus conselhos, nas suas formas de viver, mas Deus, Ele é íntegro em tudo. Então, o que nos impede de entrar nesse lugar? Primeira coisa que nos impede, que eu entendo, quando nós não sabemos abrir a porta, ou melhor, quando nós não sabemos que a cortina foi rasgada, tudo que você tem que fazer é entrar. Eram necessários muitos sacerdotes para lavarem aquela cortina e trocarem ela de tempo em tempo. Não é mais necessário. A sala foi ampliada. O lugar santo e o lugar santíssimo agora são apenas um local. Não são mais dois, é apenas um local. Então nós não sabemos abrir a porta. Nós achamos, ou até entendemos, que o abrir a porta depende de nós, dos nossos atos, do nosso esforço, dos nossos méritos, das nossas obras perfeitas, do nosso desempenho espiritual. E na realidade, essa porta, ela foi fechada lá no dilúvio, quando o anjo veio e fechou ela de fora para dentro. E quando Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas, Ele profeticamente estava dizendo, a porta que o anjo fechou no dilúvio, eu estou abrindo para que as ovelhas entrem por ela. Você não precisa ficar de fora, com esforços próprios, com méritos próprios, com sacrifícios próprios. Não é assim. Os sacrifícios e os méritos são inerentes a quem está dentro da porta, porque quer fazer mais para o seu Senhor. Não é para quem quer entrar. A porta foi aberta, Ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Não é de outra forma. A gente fica parado, esperando, não é dessa maneira. Muitas vezes nós não entramos também, segunda coisa, porque nós nos achamos indignos. Porque muitos de nós temos feito coisas que são horripilantes, nos tornam indignos, nos dão falhas, nos tornam falhos. Nos escondemos como Adão. Mas esse mesmo Jesus, Ele é tão maravilhoso e diz, olha,
Vamos fazer o seguinte, entendam, eu estou indo junto ao Pai, eu vou rogar ao Pai, Ele vai colocar diante de vocês um advogado. Opa, começou a melhorar, errei, tem um advogado para me defender. E depois ele diz, o apóstolo João diz, mas não, deixa eu esclarecer ainda mais. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. É se achegar a Ele, entrar no Santo dos Santos. Não são os meus pecados de ontem que me impedem de servir a Deus e adorá-lo com um coração verdadeiro, não. O que me impede é a minha intenção em continuar errando. Eu fiz coisas erradas ontem, fiz atrocidades ontem, ainda há pouco eu fiz. O perdão de Deus, a graça de Deus é tão maravilhosa que não tem mais um sacerdote, porque o sacrifício foi feito uma vez, o sumo sacerdote se sacrificou por nós. Então quando eu digo, Pai, em nome do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por mim, me perdoa desse mal, instantaneamente, dos seus pecados não me lembro mais. Você pode entrar, não precisa fugir. Nós não entramos também porque nós achamos que não temos um coração puro, ou pior ainda, acreditamos que para entrar precisamos ter um coração puro. Um coração impuro não pode se aproximar de Deus. Gente, na antiga aliança, o sacerdote não podia nem mesmo tocar no morto. Tudo do sacerdote era muito separado. Na nova aliança, porque o sacerdote era contaminado pelo que tinha externo, Jesus veio e disse, não é dessa maneira mais agora. Todo aquele que tocar em mim, embora seja uma mulher que tenha 12 anos sofrendo, se ela tocar em mim, a hemorragia dela vai ser curada. Embora seja qualquer pessoa, não é pela pureza do meu coração, eu não conseguirei ter um coração puro para me aproximar de Deus. Eu me aproximo dele com meu coração sujo, imundo, maldoso, pecaminoso, ruim, blasfemador, completamente perdido. Mas é com esse coração que eu me aproximo dele, e ao invés de eu o contaminar pelas minhas impurezas, eu sou purificado pela sua pureza. Acontece exatamente o contrário. Por isso o salmista dizia, Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Mateus 5,8 diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Tiago 4,8 diz, purificar as mãos, pecadores, santificar os corações. 1 João 7 diz, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando eu estou perto dele, por assimilação, por vivência, o meu coração vai se tornando um coração cada vez mais santo, purificado e justo. Não entramos também para nós orarmos, porque nós temos medo das consequências, medo de ser plenamente conhecido. Entrar no lugar de cura exige vulnerabilidade, exige contar as minhas mazelas, exige abrir o meu coração, exige dizer quem eu sou. Não posso usar máscara, tenho que falar a verdade, tenho que mostrar de onde veio o meu medo, a minha rejeição, os meus julgamentos, as minhas dores reprimidas. Esse medo ignora que a luz de Deus não é para condenar, mas para curar e libertar. Que Jesus já carregou a nossa vergonha na cruz, e sua presença é segura para os que se aproximam dele. Ele não nos expõe novamente, ele nos pega e cura. Não conheço ninguém que se aproxima dele e tenha a sua vida exposta, mas todos têm a vida purificada. Por quê? Porque ele é
um sacerdote. Não há porquê, e eu já vou encerrar agora, nós acharmos, já vou encerrar, Monte Worship, já vou encerrar, Monte Jesus, já vou encerrar. Não há porquê nós acharmos que o véu do templo não foi rasgado. Não há porquê nós levarmos a nossa relação com Deus completamente escondido de tudo que Ele faz por nós. Não há porquê nós termos uma vida com Deus uma vida completamente oculta da sua vontade. E hoje eu quero te convidar, vamos ficar em pé. Quero te convidar para que nós aprendamos isso. Nessa introdução ao assunto, nem preguei direito sobre esse assunto. Nessa introdução, para nós entendermos quando o mal vier contra você, para você entender que o véu do templo foi rasgado. Você pode acessar ao Santo dos Santos. Você pode estar diante de Deus. Você pode chamá-lo de Pai. Você pode chorar diante dele. Você pode se derramar diante dele. Aí Hebreus 10, 19, vamos ler para nós orarmos. Hebreus 10, 19, agora a gente já vai ler com uma nova perspectiva, um novo entendimento. Ele diz o seguinte: sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus. Diga comigo assim: o sangue de Jesus. Diga: o sangue de Jesus é tudo o que eu precisava para entrar no lugar santo, para entrar no Santo dos Santos. Você não precisa de um sermão meu, você não precisa de um conselho meu. Tudo que você precisa já está ali na Bíblia. Tendo, pois, irmãos, plena confiança. Diga comigo assim: eu preciso ter confiança plena por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Existia um caminho para ser construído na nossa relação com Deus, que nós não conseguíamos saber como que era. Ele adentrou, fez um novo e vivo caminho, descortinou por intermédio do véu, isto é, o seu próprio corpo descortinou. E tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, diga comigo: eu tenho um sacerdote que é magnífico sobre a casa de meu Deus. Esse sacerdote é Jesus Cristo. Portanto, sabendo disso, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura, santa, que é a palavra de Deus. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Diga comigo: quem fez a promessa é fiel. Diga: Ele garantiu com a sua própria vida. Diga: eu adentro no Santo dos Santos, porque eu tenho autoridade diante de Deus para estar aqui. Consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações do amor fraternal e às boas obras. Se alguém quiser se desviar, sair, não vá não. Seja uma pessoa de Deus. Saia desse esconderijo. Pratique boas obras. Você pode sair. Não abandone a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns que têm o quê? Abandonado. Vão para o culto quando der. Vão para a célula se der. Não priorizam o estar com Deus. Motivemos-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando.
Feche seus olhinhos. O véu foi rasgado. Você pode hoje, a partir de hoje à noite, construir um relacionamento completamente diferente com Deus. Você pode tirar da sua vida todos os traumas e medos que o impossibilitavam de servir na sua célula, na sua equipe, da sua geração, da sua família. Quem era o impeditivo de ter um relacionamento social adequado. Você pode abolir completamente tudo isso, porque o véu do tempo foi rasgado de alto a baixo. Foi Deus quem tomou a iniciativa. Foi iniciativa de Deus rasgar o véu para que nós entrássemos. Um véu que simbolizava terra, fogo, terra, água e ar. Foi rasgado de alto a baixo. Você não precisa mais se esconder. Você não há motivo, você não tem mais motivos para se esconder. O véu foi rasgado. Podemos nos achegar a Deus por um novo e vivo caminho. A obra magnífica de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi exatamente essa, de consumar a obra da redenção. Dizer: Pai, como Ele orou pelas pessoas, perdoa eles, não sabem o que fazem. Quando Ele olhou para o homem do lado dele, falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando Ele se encontrou com as pessoas que diziam: olha, não chores, vá avisar ao meu discípulo que eu quero vê-los na Galileia. Quando Ele disse para os seus discípulos: olha, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Quando Ele disse: olha, agora vocês vão, espalhe essas boas novas ao mundo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome vocês vão falar línguas estranhas. Em meu nome vocês vão orar pelos enfermos e eles vão ser curados. Se vocês beberem algo mortífero, não lhes fará dano algum. Mesmo que peguem serpente e forem por elas mordidas, o mal não chegará até vocês. Essas são as boas novas. Por quê? Porque o véu do templo foi rasgado. Nós podemos nos achegar hoje a Deus. Podemos sair do esconderijo que nós estávamos, do medo. Nós não somos uma igreja dominada pelo medo, mas pela ousadia, porque entramos no novo e vivo caminho. Decida hoje mesmo ter uma vida com Deus completamente íntima. Ele já conhece os seus pecados, Ele já conhece as suas falhas, Ele conhece as suas dores. Decida hoje mesmo ter uma vida com Deus completamente íntegra. Saio do esconderijo, eu sei que contigo é seguro. És o remédio que eu preciso. Tens o amor que cura tudo. Rasgou. Você pode orar por você mesmo. Para eu me achegar, me deu plena vitória.
história do Senhor. O véu foi rasgado, querido. Eu saio do esconderijo, sigo contigo é seguro. És o remédio que eu Você pode liberar perdão para você mesmo nessa noite. és o amor que cura. Você pode se chegar a Ele. Rasgou o véu para eu me achegar. Meu plena vitória. Os meus olhos eu volto a ti. Me abraças, me toma por inteiro, Senhor, por inteiro. Deixa Deus curar seu relacionamento com Ele hoje à noite. O véu do tempo foi rasgado. Me dá um coração. Não há nada que separe você do teu relacionamento íntimo com Deus essa noite. Um coração. Agora eu tenho paz. Enxuga as minhas lágrimas, uma coroa me traz. Me torno semelhante a ti. Preparou um só lugar pra mim. Agora Se achegue a Deus essa noite. eu tenho paz. Pelo novo e vivo caminho. Enxugue as minhas lágrimas, tua cura. Veja a cura de Deus chegando na sua vida agora. Me torno Veja a unção de Deus chegando na sua casa agora. Preparou um só lugar pra mim. Os meus olhos eu volto a ti. O véu do templo foi rasgado. Não há nada que separe você de Deus essa noite. Nada. Veja Deus te chamando essa noite para um encontro genuíno com Ele. Deus mudando as circunstâncias. Em nome de Jesus, Pai. Eu tenho muitas coisas a te agradecer nessa noite, Senhor. Muitas. Mas eu quero que esse culto seja dedicado ao Senhor nessa noite. Por um único e exclusivo motivo. Porque o Senhor rasgou o véu que me separava de Deus. Porque eu agora posso entrar no Santo dos Santos, chamado de Pai, ser regenerado por Ele, ser curado por Ele, ouvir a voz dEle como ninguém poderia ouvir antes, adentrar no Santo dos Santos, estar ali com os anjos te adorando. Eu que não sou mais estranho na tua casa, não, porque o véu do templo foi rasgado. O Senhor Jesus construiu esse caminho
caminho que eu posso me adentrar, um novo e vivo caminho construído com o rasgar do véu. Isso é, o seu próprio corpo foi rasgado por nós na cruz do Calvário. Eu tenho muito a te agradecer, mas não há algo tão importante nessa noite do que isso. Eu não preciso de amuletos, não preciso de estátuas, não preciso de santos, de sacrifícios, de oferendas, não preciso de nada, porque eu posso me achegar ao Senhor pelo novo e vivo caminho. Jesus é a porta, Jesus é o caminho que me permite chegar ao teu trono, e é por ele que eu ando nessa noite. Eu louvo ao Senhor pelo sacrifício de Jesus, porque ele não desistiu de mim, ele não desistiu da tua igreja, ele não desistiu do teu povo, ele nos comprou com o seu sangue, e por isso nós podemos nessa noite adentrar no vivo caminho, sair do nosso local de esconderijo, da nossa vida medíocre, da nossa vida cheia de traumas, de medo, de insegurança, da nossa vida cheia de distanciamento. Nós podemos agora te chamar de Pai. Não vivemos mais escondidos como Adão viveu. O Senhor é o nosso Pai. Obrigado por ser o nosso Pai, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. De verdade eu agradeço ao Senhor. Muito obrigado, porque eu posso chamar o Senhor de Pai. Os anjos podem achar estranho, mas eu posso. Como um pecador que eu era, o Senhor me regenerou. Como um homem ruim que eu fui, o Senhor me regenerou. Eu posso voltar ao teu lar, ao local da tua moradia, chamar de Pai. Não vou mais me esconder do que o Senhor tem para eu fazer. Não vou mais fugir do meu compromisso de filho. Não vou mais abnegar do que o Senhor tem para mim como filho. O Senhor poderia ter pedido que os anjos pregassem o Evangelho. O Senhor poderia ter pedido que os anjos ordenassem células. O Senhor poderia ter pedido que os anjos cuidassem de pessoas. Mas não é assim. O Senhor não quis que os anjos fizessem isso. O Senhor quis que os teus filhos fizessem isso. E hoje nós podemos chamar de Pai. Nós somos teus filhos. Saímos do esconderijo que nos aprisionava, do medo, da morte, da insegurança. Saímos desse caminho que era ruim, contrário, e entendemos que o Senhor Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, é o bom pastor, é a porta que eu entro nessa noite com ousadia, não com medo, não com insegurança, não com fraqueza, mas com ousadia no Espírito, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, meu Deus, por verdade tão clara, por verdade tão clara nessa noite. Obrigado. Em nome de Jesus, obrigado, meu Pai. Obrigado. Obrigado, meu Deus.